Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito de ansiedade, sua fonte de origem, causas, efeitos e como resolver. A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, de apreensão, de insegurança, caracterizada pela tensão ou desconforto decorrente da presunção de um possível perigo, de algo desconhecido ou estranho. São vários os elementos capazes de deflagrar a ansiedade no ser humano e mencionaremos alguns deles aqui. Os aspectos econômicos. A instabilidade financeira, pessoal, familiar, por motivos diversos, quer seja por ter perdido o emprego, a perspectiva de arrumar um emprego, a dificuldade de arrumar um emprego, a situação que passa o país, e isso tudo pode causar com que haja um início de desestabilidade emocional, e o prolongamento desses fatores sem a previsão imediata de solução torna propenso à deflagração da ansiedade no ser humano. Também os aspectos sociais, a dificuldade de relacionamento interpessoal com as pessoas em ambiente de trabalho, escola, roda de amigos, dificuldade de expressar em público e até mesmo a identificação com seus pares, e o sentimento de necessidade de aprovação alheia. O aspecto da violência. A busca da resiliência por ter passado por situações decorrentes de violência, seja ela em casa ou no ambiente social, em virtude da crescente violência que está no país. Essa busca de superação desse problema também pode gerar na pessoa a ansiedade, tá bom? Agora, como é que a ansiedade ela atua no corpo da pessoa? Ela promove uma atenção exacerbada, ou seja, a pessoa fica extremamente sensível a risco, quer sejam reais ou não. Durante esse estado de vigilância exacerbada, a amígdala, que se encontra na área do cérebro, ela é acionada pela sensação de medo e perigo. E isso faz com que o sistema de alerta da pessoa esteja funcionando em todo o tempo. Então, isso promove a suspensão do relaxamento, que é o estado incessante de vigilância constante que obriga o córtex pré-frontal, que opera o controle da consciência. Ele não transmite para a amígdala cerebral que determinada situação já cessou e já não existe mais o perigo, acabando assim a sensação de medo. E quando isso não acontece, o medo e o sentimento de perigo permanece atuando na pessoa a troco de nada, porque na verdade seria um medo ou um perigo irreal. Mas como o cérebro não recebe essa mensagem, então a pessoa fica nessa constante vigilância, nessa constante tensão, buscando se livrar de um perigo que não existe. Então, qual é a meta? As pessoas com sintomas de ansiedade, ela traz consigo o medo constante, como eu acabei de dizer. E por este sentimento, a sua conduta é a fuga, com o intuito de se proteger, ainda que a ameaça não seja real, ou mesmo que essa ameaça ainda esteja distante, não esteja tão próximo assim. Agora, a dificuldade com a dúvida, a pessoa também adquire dificuldade para lidar com dúvida. No convívio com a ansiedade e a tensão constante, a possibilidade da existência da dúvida tende a promover a insegurança, e a ampliação das causas e seus efeitos, ou seja, a pessoa adquire a dúvida de fazer tudo aquilo que é simples. Ela fica na dúvida, faço ou não faço, vou ou não vou, é ou não é para fazer, é assim ou é desse jeito. Então ela tem dificuldade de lidar com a dúvida, a supervalorização da ameaça. Essa pessoa que está com ansiedade, ela tende a viver
pelo princípio da preocupação. Ou seja, a palavra preocupação, irmão, significa antes, ocupar. Ou seja, ela se ocupa, ela fica tensa com o cérebro funcionando pré-ocupado. Entende? Ele está ocupado antes mesmo de qualquer coisa. Tá? Antes mesmo de qualquer tipo de ameaça. Então, essa antecipação com as suas ameaças psicológicas, supervalorizando, né, a sua dimensão, mantendo a sua constante insegurança, tá? O estado dessa insegurança constante em todo o tempo e em todo momento gera prévio estado de estresse. É como se você tivesse um carro funcionando em alta rotação o tempo todo. É como se você tivesse uma batedeira funcionando o dia todo em alta rotação o tempo todo. Um liquidificador funcionando em alta rotação o tempo todo, o dia todo. Automaticamente isso vai gerar uma consequência, vai gerar um prejuízo, vai gerar um pane no equipamento. E também conosco não é diferente. A inibição de adaptação diante das ameaças. O estado incessante, irmão, da ansiedade, ela promove que a pessoa manifeste dificuldade para se posicionar diante de uma ameaça real. Entende? Porque ela já vive em alta tensão o tempo todo. O cérebro está funcionando em alta o tempo todo. Ele está com o cérebro pré-ocupado. Então, no momento real de situação de ameaça, ela se sente inibida, não sabe como proceder. A ocupação mental constante faz com que haja dificuldade cognitiva também, ou seja, ela tem inibição, dificuldade, ela tem uma certa letargia para o aprendizado de novos conhecimentos, porque ela está com o cérebro ocupado o tempo todo. Então nós vamos saber agora quais são os tipos mais comuns, né? São diversos, mas vamos ver aqui agora os tipos mais comuns de ansiedade. Então nós temos o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno de ansiedade ela é caracterizada pela sensação de visão irreal de problemas. E isso causa na pessoa a sudorese, ou seja, aquele suor frio repentino, a irritabilidade, dor de cabeça, tensão muscular, tá? Preocupação prolongada e incontrolável com situação do dia a dia. Com a situação do dia a dia. Então ela tem uma ansiedade generalizada, é tudo que está ali à sua volta e isso gera um problema para a pessoa. O transtorno do pânico, a pessoa tem a sensação de sudorese, como já falei também, né, que é o suor frio, palpitações cardíacas, tá correto? Ou seja, a fibrilação, ali o coração pode fibrilar, a frequência cardíaca descontrolada, descoordenada, tá? Ela tem a sensação de sufocamento, né? Que são ataques, elas são breves, mas são constantes. Então, volta e meia durante o dia você vai fazer alguma coisa e porque você está naquele pânico, na tensão constante, você tem aquele suor frio, você tem aquelas taquicardia, aquelas batidas descompassadas do coração. São rápidos, mas são frequentes e o dia todo isso acontecendo porque a mente não está em ordem. Nós temos ainda também o transtorno de ansiedade social. Exatamente, esse transtorno de ansiedade social faz com que a pessoa fique com medo de ser julgada pelas pessoas que estão à sua volta, ela fica com receio de ser envergonhada ou humilhada em situações sociais com seus pares, com ambientes em que tem que frequentar, e para que isso não aconteça, a pessoa passa a evitar o convívio social. Ela teme, ela se preocupa, ela tem a mente pré-ocupada com essas sensações de que está sendo julgada, está sendo avaliada, está sendo observada, está sendo analisada, e para que isso não aconteça, não é? Ela evita esse relacionamento com as pessoas. Nós temos ainda também, irmãos, que foi uma descoberta realizada pelo psiquiatra, o Dr. Augusto Cury, que é a síndrome do pensamento acelerado, SPA. E o estímulo deflagrador desse processo é exatamente pessoas que vivem consumindo muitas informações e através do uso do celular, através do uso
da televisão, do computador. E nesse momento que nós estamos aí agora, principalmente de pandemia, onde existe muita fake news sobre isso, sobre aquilo, tá? Isso pode, isso não pode, isso mata, isso não mata, é verdade, é mentira. E você tentando ali, na verdade, descobrir a essência daquelas mensagens todas que você está consumindo, procurando, você termina ficando deflagrando a síndrome do pensamento acelerado, né? E isso faz com que a pessoa tenha lapsos de memória, ou seja, esse uso constante, esse consumo constante de variação de informações, de consumo de informações, faz com que você tenha lapso de memória, sua memória falhe quando necessário, que você procura lembrar, você procura recordar alguma coisa e você tenha um lapso frequente de memória, tá? Agora vamos ver também como nós devemos aplacar, correto? A ansiedade. Nós temos duas modalidades para aplacar essa ansiedade, né? E nós veremos. A primeira é fazendo uso de medicamentos, os ansiolíticos. Veja só, atente, você deve atentar quando você faz uso de ansiolítico, observe, porque muitos medicamentos ansiolíticos, alguns deles no seu efeito colateral pode promover a depressão. Observe a bula que você vai ver, tá? Se o seu medicamento ansiolítico ele está lhe deixando mais para baixo, e fique atento. Então verifique a bula do seu medicamento. A outra modalidade também que você pode fazer uso são os remédios. Existe a diferença entre medicamento e remédio, tá bom? Os remédios são medidas que nós adotamos para sanar um problema. Nesse caso aí que nós estamos citando, a ansiedade. E os remédios, irmão, que nós podemos utilizar, né? Um dos remédios que nós podemos fazer uso nesse caso é o apoio de uma pessoa próxima, tá? O apoio. Existe uma diferença. Medicamento é tudo aquilo que é formulado à base de drogas científicas. Os remédios não precisam ser científicos. Um apoio moral, um apoio psicológico de alguém que você ache, isso é um remédio, tá bom? O apoio, você quando acha o apoio e quando você presta apoio a alguém, você está fazendo uso de um remédio, porque quando você recebe apoio e quando você também presta apoio para alguém, você está fazendo com que o seu cérebro produza a ocitocina, e quando ele promove a ocitocina, você está recebendo ali a capacidade de relaxar, de sentir prazer e satisfação, e isso faz com que venha aplacar também a sua ansiedade. A ansiedade, tá? É um distúrbio antigo, né? E já consta inclusive nos textos bíblicos. Por isso nós veremos agora assim, o que é que a palavra de Deus fala a respeito da ansiedade. Como causa da ansiedade, nós temos lá Provérbios capítulo 12, versículo 25, que diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Tá vendo o remédio, a presença do remédio? Então a ansiedade abate o homem, mas uma boa palavra, olha aí o apoio prestado, tá vendo? Ela causa o desânimo, mas o remédio é uma boa palavra, tá? A perspectiva do medo, Atos capítulo 27 e 29. Ora, temendo irmos em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperaram ansiosos que amanhecesse. Então a perspectiva do medo gera no homem também a ansiedade. Está batendo exatamente com os princípios científicos pesquisados e aqui transmitidos. Existe ainda também a necessidade diária, ela causa ansiedade na pessoa. Mateus 6,25 está lá escrito que por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha aí, então realmente a perspectiva da necessidade diária, ela promove a ansiedade no ser humano. Mas e aí, pastor Vasconcelos, como é que nós vamos resolver então isso? E biblicamente, como resolveremos isso? A solução é, primeiro, o Senhor Jesus, o nosso Pai que está no céu, Ele é a solução. Em Mateus 6,27 está escrito: ora, qual de vós,
por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura. Um côvado, irmãos, é a medida que vem do cotovelo até a extremidade do dedo, que dá aproximadamente 44 centímetros. Então, se você não pode fazer nada para acrescentar nada para você, creia em Deus e Ele resolverá. Ele é a solução, tá? Creia em Deus, tá? Outra solução, buscar a Deus. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, irmãos, se os princípios científicos estão exatamente de acordo com o que está no texto bíblico, que ele já estava revelando primeiramente, por que não crermos também nos textos bíblicos, principalmente nisto, né, no Senhor, para que Ele dê a solução do nosso problema, tá? Fé e confiança é a solução. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 está escrito: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele quem cuida, tá? Então, fé, confiança. Nós vimos que o que é necessário, então, pastor Vasconcelos, é confiar, buscar a Deus, ter a fé. Agora, oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então, primeiro buscar a Deus, confiar, orar e render graças ao Senhor, crendo que realmente Ele pode fazer por você todas as coisas. E finalizando, João capítulo 14, versículo 13 está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, exatamente tudo que se pedir no nome do Senhor Jesus, porque Ele que é a solução. É Ele quem vai resolver o meu, o seu, o nosso problema. Podemos entender, irmão, que o Senhor Jesus, Ele é o remédio que não tem contraindicação, não tem efeito colateral para todos os problemas apresentados pelo ser humano, tá bom? E se você deseja que falemos aqui sobre depressão e prevenção ao suicídio, irmão, deixe no seu comentário, que assim estarei fazendo. Agora, desde já, eu aviso que sobre depressão, prevenção e pós-venção ao suicídio, são vídeos que não vai poder ser um vídeo muito reduzido, nem tampouco em um só. Nós teremos que fazer uma playlist. E se você deseja que eu faça comentário, faça que aborde esse assunto, deixe nos comentários aqui na plataforma para que nós possamos realizar, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ok? Deixe o seu comentário para que nós possamos assim nos interar e nos comunicar. E também compartilhe esse vídeo, coopere com aquelas pessoas que você sabe que tem esse problema grave, sério, que afeta a humanidade, para que essas pessoas também possam aprender em Cristo Jesus, através das Escrituras, a solução do seu problema, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a minha, a sua e a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima oportunidade. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor.